Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Sem Choro, um canal dedicado a temas variados que vão desde geopolítica, política, economia, variedades, ciclismo, esportes, curiosidades, capital financeiro, investimento e muito mais. Nesse vídeo eu vou trazer em detalhes para vocês os principais acontecimentos que decorreram na Guerra do Yom Kippur. Foi um conflito árabe-israelense que decorreu em outubro de 1973 e que teve consequências gigantescas sobre toda aquela região. E um recado para vocês aqui: não esqueçam de se inscrever. Se você ainda não for inscrito do canal, a sua inscrição é muito importante para a gente. E também não deixe de deixar sua curtida. As suas curtidas são muito importantes para o crescimento e para o engajamento do vídeo e do nosso canal. Em junho de 1967, em apenas 6 dias, forças israelenses venceram os exércitos combinados do Egito, da Síria, da Jordânia, do Iraque e do Líbano. Esse conflito, conhecido como a Guerra dos 6 Dias, resultou em enormes ganhos territoriais para Israel, com destaque para a Península do Sinai, para a Faixa de Gaza, para as Colinas de Golã e para a Cisjordânia. No espaço de apenas uma semana, o território israelense quase triplicou. Se você está interessado em conhecer os detalhes desse impressionante conflito, assista esse vídeo que publicamos há poucos dias em nosso canal. O link desse vídeo está na descrição. Nos meses após a Guerra dos 6 Dias, cresceu em Israel uma convicção de que eram invencíveis. Se sem a ajuda de tropas estrangeiras, 150 mil soldados israelenses conseguiram derrotar mais de 600 mil soldados árabes que atacaram a partir de 3 frentes diferentes. Para a sociedade israelense, entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, nada de mal poderia acontecer a seu país. Como sabemos, o mundo árabe tinha sido humilhado nessa guerra e queria vingança. E o Egito, que perdeu 1/3 do seu território, iria liderar esse esforço vingativo. Com a morte de Gamal Abdel Nasser, o presidente egípcio, que tinha liderado a coalizão árabe na derrota de 1967, o governo no Egito foi assumindo em 1970 por Anwar Sadat, que logo na sua tomada de posse prometeu que conquistaria a Península do Sinai, e de 1970 a 1972, Sadat fez muitos esforços diplomáticos para tentar obter de volta essa importante região, chegando mesmo a sinalizar que reconheceria formalmente a existência de Israel desde que os israelenses saíssem da península. Mas as negociações sempre esbarravam em pequenos detalhes, como, por exemplo, a autonomia sobre a faixa de Gaza e a insistência de Israel para manter algumas bases militares na península. Em 1972, as negociações chegaram a um impasse, com o Egito exigindo que Israel saísse de todos os territórios ocupados na Guerra dos 6 Dias, de 1967. Naquela guerra, o exército egípcio tinha sido praticamente todo destruído. Mais de 80% de todos os aviões militares egípcios, incluindo caças-bombardeiros e aviões de reconhecimento, tinham sido abatidos, bem como mais de 2/3 de todos os seus blindados. Mas logo após a guerra, os soviéticos iniciaram um amplo programa de armamento no exército egípcio. Em 1972, 5 anos após o fim da guerra, o exército egípcio estava mais forte e mais bem equipado do que nunca. Isso levou Sadat a traçar diversos planos de ataque contra Israel, acreditando que mesmo uma pequena vitória militar poderia forçar os israelenses a aceitarem as exigências egípcias. Essa vitória, mesmo que pequena e limitada, serviria também para aliviar a pressão da vergonhosa derrota de 1967. O Egito queria a guerra, com várias demonstrações populares pedindo uma nova guerra contra Israel. Mas os aliados egípcios estavam relutantes, o que levou Sadat a iniciar um grande tour diplomático por diversos países. E no espaço de apenas 6 meses, Sadat visitou mais de 60 países, enviando emissários diplomáticos
para dezenas de outros mais. E no segundo semestre de 1973, o Egito já tinha ao seu lado cerca de 100 nações, incluindo a totalidade da Liga Árabe. Até mesmo na Europa, os egípcios conseguiram vitórias importantes, trazendo os britânicos e os franceses para o lado árabe. E no Conselho de Segurança da ONU, em consequência desses esforços, em julho de 1973, Israel era uma das nações mais isoladas de todo o mundo. E poucas semanas antes do início da guerra, Henry Kissinger, secretário de Estado do presidente Richard Nixon, fez uma proposta para a sociedade israelense. Israel devolveria a península do Sinai para o Egito e sairia de toda a região, mas em troca teria a permissão de manter 3 controles militares numa faixa de 10 quilômetros da fronteira entre ambos os países. Nessa época, Sadat, com seu exército reconstruído pelos russos e com o apoio militar e diplomático completo do mundo árabe e até mesmo de algumas nações europeias, não aceitou. Sadat estava preparado para a guerra e entre junho e setembro de 1973 iniciou as movimentações. Como é óbvio, essas movimentações diplomáticas e militares não passaram despercebidas para Israel. Mas como referido no início nesse vídeo, nessa época, a sociedade israelense considerava que o seu país era invencível e que nenhuma ameaça seria grande o suficiente para colocar em risco a sua existência. Isso levou a que o governo de Golda Meir subestimasse a nova ameaça egípcia. E no final de setembro, Sadat iniciou um amplo exercício militar, que nada mais era do que uma manobra para camuflar a movimentação dos seus soldados em direção à fronteira. E no fim desse mês, graças a essa manobra, os egípcios tinham concentrado mais de 200 mil soldados em pontos estratégicos ao longo do canal de Suez e prontos para cruzá-lo. O plano de Sadat era cruzar o canal em 6 pontos diferentes e avançar o mais rapidamente possível pela península, conquistando cruzamentos e passagens estratégicas no seu interior. Sadat acreditava que mesmo que todo o Sinai não fosse conquistado, se o Egito conseguisse manter esses pontos estratégicos, o exército israelense não seria capaz de avançar, o que levaria ao governo de Israel a aceitar negociar a completa saída da região. Enquanto isso, entre setembro e outubro, o gabinete da primeira-ministra, Golda Meir, lidava com toneladas de informes que chegavam toda hora. Já se sabia que o Egito iria atacar, mas só se não sabia como e quando eles fariam isso. E no dia 6 de outubro de 1973, teve início o dia mais sagrado do judaísmo. Um dia em que os judeus devem jejuar e orar, congregando-se em reuniões familiares. E para os árabes, esse era o dia ideal para um ataque de surpresa, pois sabiam que grande parte dos militares israelenses estariam dedicados ao Yom Kippur. E mesmo coincidindo com o dia do Ramadã muçulmano, Sadat ordenou a invasão. E nesse mesmo dia, a presidente Golda Meir reuniu-se com seu ministro da Defesa, Moshe Dayan, onde ficou decidido que Israel faria um ataque por antecipação contra o Egito e a Síria, mais ou menos nos mesmos moldes que fizeram na Guerra dos 6 Dias, de 1967. Mas, nesse dia, o secretário Kissinger, em uma conversa telefônica com a presidente Golda Meir, pediu para não atacar, já que estava negociando uma saída pacífica com Sadat. Mas aquilo que eles não sabiam era que Sadat estava apenas ganhando tempo com essas negociações e que nesse momento estava tudo pronto para um ataque. E foi assim que às 14 horas do dia 6 de outubro de 1973, em pleno Yom Kippur, cerca de 32 mil soldados egípcios cruzaram o canal de Suez em 6 pontos diferentes, apanhando os israelenses completamente desprevenidos. No norte, os sírios atacaram também nesse mesmo dia e nessa mesma hora, com a invasão iniciando-se com uma intensa barragem de artilharia e um ataque aéreo com mais de 100 aviões. Na fronteira com a Síria,
o exército israelense era composto por apenas 3.000 soldados e 70 blindados, e cerca de 60 peças de artilharia, que enfrentavam o ataque de quase 40.000 soldados sírios. O ataque sírio concentrou-se sobre as colinas de Golã, com os sírios acreditando que as reservas israelenses demorariam pelo menos 24 horas para chegar à região, mas na verdade as reservas israelenses demoraram apenas 12 horas para chegar, impedindo os sírios de avançarem conforme seus planos iniciais. Tanto os sírios como os egípcios transportavam um número colossal de mísseis antiaéreos, pois o objetivo era manter a temida Força Aérea Israelense fora de combate. E por culpa destas baterias antiaéreas, dezenas de caças israelenses foram abatidos no início da ofensiva. E na Península do Sinai, a primeira linha defensiva de Israel, montada na margem oriental do Canal de Suez, foi rapidamente ultrapassada pelos egípcios. Mais de 2.000 peças de artilharia egípcia lançaram dezenas de milhares de projéteis de artilharia contra linhas defensivas de Israel, causando pesadas baixas e obrigando a um amplo recuo. Pequenas unidades egípcias equipadas com RPGs infiltraram-se vários quilômetros no interior da península e, de posições pré-determinadas, atacaram as colunas israelenses que se encaminhavam para a linha de frente. Nos céus, mais de 200 aviões egípcios, a maioria dos quais recém-chegados da União Soviética, atacaram as bases israelenses, incluindo importantes bases aéreas. E 6 horas após o início da travessia, os egípcios tinham conquistado 15 posições fortificadas israelenses, às margens do Canal de Suez. E no final do dia, a força de Sadat já tinha penetrado 5 quilômetros pela península, acompanhados por 850 blindados. E do outro lado, as forças sírias encerraram o dia com um grande avanço territorial, tendo reconquistado quase um terço das colinas de Golã. Na manhã do dia seguinte, os egípcios reforçaram suas posições na península, conseguindo repelir com sucesso os contra-ataques israelenses. Nesse segundo dia, os israelenses iniciaram também fortes ataques aéreos contra a retaguarda egípcia, tentando com isso atrasar os reforços que cruzavam o Canal de Suez. No norte, os sírios retomaram os avanços atacando pequenas unidades israelenses que, apesar de isoladas, lutavam até o último homem. No terceiro dia, o sucesso egípcio foi ainda maior, com muitas colunas israelenses tendo sido destruídas em tentativas desesperadas e mal coordenadas de contra-ataque. Mas no norte, os sírios começaram a ser lentamente empurrados de volta para a Síria, por um grande contra-ataque israelense. No dia 9 de outubro, no quarto dia da guerra, os egípcios foram obrigados a parar devido à falta de suprimentos, com os ataques aéreos israelenses causando grandes danos à retaguarda do exército de Sadat. E no norte, os sírios eram novamente expulsos das colinas de Golã, ao custo de pesadíssimas baixas de ambos os lados. Entre os dias 10 e 13 de outubro, os combates na Península do Sinai diminuíram muito de intensidade, com ambos os lados tentando se reagrupar. Mas no norte, os israelenses tinham decidido avançar pelo interior da Síria, em direção a Damasco, com o objetivo de tirar os sírios definitivamente da guerra. Com o exército israelense avançando pela Síria, a Jordânia e o Iraque entraram na guerra, enviando mais de 50.000 soldados para barrar o avanço de Israel. Os iraquianos atacaram o flanco sul do avanço israelense no interior da Síria, apanhando os israelenses completamente de surpresas, com a situação da frente só se estabilizando entre os dias 12 e 13 de outubro. Nesse meio tempo, os Estados Unidos e a União Soviética iniciaram intensos esforços para enviar recursos aos seus aliados, através do ar. Centenas de aviões norte-americanos e soviéticos cruzavam os céus do Mediterrâneo levando armas e munições. No dia 14 de outubro, com a situação dos suprimentos resolvida, o Egito retomou os ataques, lançando uma ofensiva contra as passagens estratégicas de Mitla e Givme, bem como contra os cruzamentos de estradas de Refidim, com mais de 800 blindados egípcios avançando contra uma área defendida por 700 blindados israelenses. Os egípcios, nesse ataque,
perderam 250 blindados contra apenas 40 de Israel. O fracasso desse ataque egípcio do dia 14 de outubro abriu o caminho para um grande contra-ataque liderado pela 143ª Divisão, comandada pelo general Ariel Sharon. No dia 15, paraquedistas israelenses atravessaram o canal de Suez durante a noite, seguidos por alguns veículos blindados que se espalharam pela retaguarda do exército, destruindo principalmente as baterias antiaéreas. E no final desse dia, essa pequena coluna tinha avançado mais de 15 quilômetros pela retaguarda do exército egípcio, causando pesadas baixas e levando os comandantes egípcios a acreditar que Israel tinha cruzado o canal de Suez com uma grande força. Com muitas baterias antiaéreas egípcias destruídas por esse ataque, os caças israelenses conseguiram avançar e, através de ataques cirúrgicos, destruíram muitas outras baterias, criando uma ampla zona onde os egípcios não contavam com defesa antiaérea, o que permitiu aos israelenses construírem 2 pontes sobre o canal de Suez, facilitando a travessia de mais soldados e também de mais veículos blindados entre os dias 16 e 18 de outubro. E, entre os dias 18 e 22 de outubro, tanto no interior da Síria como na península do Sinai, e agora também no interior do Egito, forças de Israel e árabes travavam uma desgastante guerra de atrito contra os israelenses, avançando pouco a pouco em ambas as frentes. No dia 23 de outubro, os israelenses lançaram um grande ataque aéreo contra a retaguarda síria, destruindo um grande depósito de munição recém-chegado da União Soviética, bem como grandes reservas de combustível. Nos céus corriam muitos dogfights, com muitos sírios, egípcios e jordanianos, e muitos caças F-4 israelenses tendo sido perdidos. E no dia 23, a Jordânia, com blindados soviéticos novos, depois de terem perdido quase todos os que tinham nos primeiros dias da guerra, coordenaram um contra-ataque com as forças iraquianas e jordanianas, mas o contra-ataque foi cancelado de última hora, devido a um cessar-fogo imposto pelas Nações Unidas. Mas no sul, o cessar-fogo não foi respeitado, nem pelos israelenses e nem pelos egípcios, com Israel avançando ainda mais e cercando todo o terceiro exército egípcio a leste do canal de Suez. Com o terceiro exército egípcio totalmente cercado, o exército israelense começou uma marcha pelo interior do Egito e no dia 25 de outubro estava a menos de 100 quilômetros da capital, a cidade do Cairo. Nesse dia, mais de 50 mil soldados egípcios pertencentes ao terceiro exército estavam cercados na península do Sinai. 25 mil soldados israelenses estavam a menos de 100 quilômetros do Cairo, e tudo o que restava do exército egípcio estava espalhado pela península, com muitas pequenas e médias unidades cercadas ou em vias de serem cercados. O poderoso exército egípcio, recém-equipados com as melhores armas soviéticas, estava a um passo da aniquilação quase completa. Mas os israelenses não estavam em boa situação, com grandes baixas e perdas acumuladas desde o início da guerra. Apesar de estarem firmemente posicionados no interior do Egito, as suas forças não estavam estrategicamente bem localizadas, e suas linhas de suprimento podiam ser atacadas a qualquer momento. Por isso, quando o presidente egípcio Sadat pediu o fim da guerra, no dia 25 de outubro, Israel aceitou. Mas os combates prosseguiram no dia seguinte, principalmente à volta do terceiro exército, que apesar de cercado e apesar do fim da guerra, tentou escapar, atacando as forças israelenses e com o comandante egípcio do terceiro exército desistindo do ataque no dia 28 de outubro, depois de sofrer pesadas baixas. Apesar do cessar-fogo assinado no final de outubro de 1973, os combates continuaram ao longo do Sinai até o dia 18 de janeiro de 1974. No total, além dos 600 mil soldados egípcios, 150 mil sírios participaram da guerra. Também 4 mil cubanos, 5 mil marroquinos, 3 mil sauditas, 25 mil jordanianos
e 25 mil iraquianos, além de dezenas de milhares de voluntários árabes que vieram de dezenas de países do Oriente Médio, da África, mas também norte-coreanos e russos. Do lado israelense, participaram do combate cerca de 400 mil soldados, todos eles israelenses, sem participação de soldados estrangeiros. Em termos de baixas, foram mortos cerca de 2.700 soldados israelenses, 8 mil ficaram feridos, contra 16 mil mortos árabes e mais de 30 mil feridos. Israel perdeu cerca de 1.000 blindados e 300 aviões, com os árabes perdendo cerca de 2.300 blindados e mais de 500 aviões. Depois da guerra, o líder soviético da época, Leonid Brezhnev, escreveu o seguinte nas suas memórias: "Nós oferecemos aos árabes tecnologia que nem os norte-vietnamitas receberam. Eles tinham o dobro de blindados, o dobro de aviões, o triplo de artilharia e 5 vezes mais defesas aéreas e armas antiaéreas. E o que foi que aconteceu? Eles perderam de novo. Por 2 vezes durante a guerra, o presidente Sadat me acordou no meio da noite aos gritos pedindo para salvá-lo e para enviar tropas soviéticas para combater contra os israelenses. Mas não, eu não vou para a guerra por causa do Egito." Depois de mais essa derrota, o Egito e a União Soviética começaram a se afastar, deixando o Egito sem uma grande potência para apoiá-los na região. O Israel, apesar de sua grande vitória militar, passou por uma situação realmente tensa e muito complicada, principalmente nos primeiros dias da guerra. Para os israelenses, foi um choque de realidade brutal, pois se conscientizaram que, afinal, o seu país era vulnerável, e com os egípcios sem apoio dos soviéticos e com Israel procurando apaziguar de forma definitiva as tensas relações, a guerra iniciou um novo período de negociação, que culminaram em 1978 nos acordos de Camp David, intermediados pelo presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, e o primeiro-ministro de Israel, Barak Merlin, acertaram os detalhes finais que o que ficaria conhecido como o Tratado de Paz Israelo-Egípcio de 1979. Com esse tratado, Israel e Egito alcançaram finalmente a paz, depois de décadas de guerras, todas elas iniciadas justamente pelos egípcios. E como é óbvio, as demais nações árabes não ficaram satisfeitas com essa negociação, o que levaria ao assassinato de Sadat em 1981 por membros islamitas extremistas que não concordavam com a paz com Israel. O Egito, depois de 3 graves derrotas militares, é um dos únicos países árabes a reconhecer a existência do Estado de Israel, com muitos outros países, como por exemplo a Arábia Saudita e o Iraque, a Síria e Marrocos, Tunísia, não reconhecendo. Na América Latina, apenas Cuba não reconhece Israel, com a Venezuela e a Bolívia tendo cortado relações recentemente e ameaçando deixar de reconhecer. A Guerra do Yom Kippur foi a última grande guerra que envolveu uma coalizão de países árabes contra o Estado de Israel. Mas apesar do fim das grandes guerras, como podemos ver, a paz ainda parece muito distante de ser alcançada na região. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora, que as suas curtidas são muito importantes para o crescimento do canal. Estou deixando na descrição o link da Guerra dos 6 Dias, que postamos há poucos dias aqui no canal, e que antecedeu o conflito da Guerra do Yom Kippur. Por esse vídeo é isso, e até o próximo.